Um ato de amor e de responsabilidade. Mas o retrato da infância é muitas vezes marcado pela ausência. O pai ou mãe que não vai a festinhas de aniversário, a reuniões da escola, não educa, não conforta, não comparece. Um completo abandono. Esse é o nome que a justiça dá, abandono afetivo, um trauma que acompanha a criança pelo resto da vida. Mas uma lei em vigor há apenas 6 meses permite que filhos peçam indenização a pais omissos. A repórter Lília Teles ouviu os relatos de quem cresceu sem o amparo da figura paterna ou materna. E agora quer reparação. É como se fosse uma vida de faz de conta. Faz de conta que o meu pai chegou. Faz de conta que a minha mãe veio me buscar. Às vezes, a fantasia é o que nos protege de uma real sensação de abandono. Quando a criança compreende que tem alguém faltando ali, ela começa, por exemplo, na escola, ela começa a ver que os amiguinhos têm pai e mãe. Ué, e eu? Nós criamos este grande cenário e reunimos atores mirins e adultos para contar estas histórias. O que explicar para um filho pequeno que se arruma, prepara uma mochilinha de roupas e espera em vão pelo pai? Foram 3 anos assim. Eu falava, seu pai te ligou, seu pai vai querer te ver. Aí ele falava, tá bom, mamãe, quero ver meu pai. Ele esperava, e meu pai não vai vir me ver? Para que o filho não seja identificado, a mãe preferiu não mostrar o rosto. O meu filho completou 8 anos e ele prometeu aquele presente, que foi totalmente da boca para fora, comprou, ele até tirou a foto do presente, mostrou o presente. Ele nunca nem sequer ligou para desejar uns parabéns. Até que ela se cansou de ver o menino sofrer. Quando meu filho completou 10 anos, foi quando eu decidi recorrer à justiça pelo abandono, processo por abandono afetivo. Abandono afetivo. O argumento já era usado e a justiça determinou que o pai do menino pagasse uma indenização de R$300 mil. Mas agora virou lei. Desde outubro de 2025, filhos que se sentem abandonados podem entrar com ação judicial contra os responsáveis. Esse pai que não está presente, ele deixa um vazio enorme na vida desse filho. Nas memórias de infância que chegam à cabeça da Vitória, de 24 anos, não há lembranças do pai, do rosto dele, da voz, nenhum traço da presença paterna que ela pudesse buscar no seu estoque de afetos. Eu não tenho memórias dele porque eu não o conheço, eu nunca o vi. Nas fotografias das festas infantis, dos aniversários, das celebrações na escola, o lugar do pai é um espaço vazio nos registros da alegria. A história que me contaram é que quando minha mãe engravidou, ele falou que não queria ter filhos. Ele passou lá em casa, buscou ela, levou ao cartório, me registrou e desde então ele sumiu. Que não adiantou só te registrar como filha, né? Não, faltou participar da minha vida. O pai não está em nenhum dos recortes que compõem o começo de uma vida plena. E a mãe morreu quando Vitória tinha 4 anos. Ela ficou com os avós maternos, mas também perdeu o avô. Ele conseguiu me criar, sabe? Cuidou de mim e não deixou faltar nada durante a minha criação. Isso minimiza. Tem um avô que ocupa um pouco esse lugar. Um tio, um professor. Em datas comemorativas, em apresentações do Dia dos Pais, eu vendo aquelas crianças com os pais, eu não entendia por que o meu não estava ali também. Quais são as sequelas de um abandono afetivo? Medo da rejeição, ansiedade, dificuldades de relacionamentos interpessoais e principalmente dificuldade de acreditar que pode ser amado.
Eu cresci tirando notas boas, porque para mim, se eu não fosse perfeita, todo mundo iria me abandonar também. Como se eu não valesse a pena, sabe? A lei do abandono afetivo só foi promulgada no ano passado. Mas bem antes de virar lei, muitos filhos já buscavam seus direitos em ações que vinham parar aqui no Superior Tribunal de Justiça. Não é pagamento de pensão, é presença na vida dos filhos. A lei diz que mesmo que o pai ou a mãe pague pensão, ainda assim, se não estiver presente, pode responder por abandono afetivo. Em 2012, uma das ações que chegaram ao STJ teve o voto histórico da ministra Nancy Andrighi. Convidamos a atriz Júlia Lemers para ler trechos desse voto. A ideia subjacente é a de que o ser humano precisa, além do básico para a sua manutenção, alimento, abrigo e saúde, também de outros elementos, normalmente imateriais, igualmente necessários para uma adequada formação, educação, lazer, regras de conduta, etc. Não se discute mais a mesuração do intangível, o amor, mas sim a verificação do cumprimento, descumprimento ou parcial cumprimento de uma obrigação legal, cuidar. Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. Essa denominação abandono afetivo surgiu aqui, na capital mineira, Belo Horizonte. Não havia nem respaldo jurídico para esse tipo de ação. Tanto que a justiça negou o ganho de causa para o primeiro filho, que alegava ter sido abandonado pelo pai. Mas esse termo abriu portas para que outras pessoas se reconhecessem na mesma situação, de uma vida inteira, sem afeto e sem atenção do pai ou da mãe. Quem criou a expressão foi o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Não é tão simples caracterizar o abandono afetivo. Quem não teve, quem não tem problema com o pai, com a mãe, o pai não gosta de mim, não é isso. O detalhe de cada caso é que vai ajudar na caracterização se teve ou não o abandono afetivo. A gente vai trabalhar com perícia psicológica, né? Ouvindo as partes envolvidas. Em quase 90% dos casos que vão parar na justiça, a ausência sentida é a do pai. A psicóloga tem uma explicação. O homem se separa do filho também, porque ele não era atrelado ao filho, ele era atrelado à mulher e ao casamento, mas ele não era atrelado ao filho. Mas as dores que esse homem carrega pelas ruas de Belo Horizonte foram provocadas pela mãe. Para deixar no passado as marcas do abandono, ele pediu para não mostrar o rosto. Foi a partir de uns 9 anos de idade que apareceu essa deformação nos ossos. Foi tendo essa displasia fibrose que os médicos, deram o nome dessa doença dos ossos. Em algum momento, ela alegou que era a sua doença que fazia com que ela não quisesse ficar perto de você? Para mim, me passou isso, Achou que é uma pessoa que não tinha mais valor com uma pessoa que foi ficando deficiente. Doeu subir degraus sem ter em quem se apoiar. Foram 14 cirurgias. Ele passou 1 ano e meio no hospital. Ela ia lá te ver? Ia nas raras visitas, O que mais te fez falta nesse tempo? Foi o carinho de mãe, de preocupação com uma pessoa especial, que a maioria das mães tem, que eu vejo, reportagem, a mãe carregando o filho, carregando ele na cadeira de roda, pegando ônibus, pegando chuva, trem. Em casa, continuou sendo deixado de lado. O apoio vinha do pai, separado da mãe. Amor precário, mas até o fim. Ele veio despedir de mim e eu vi que ele já estava muito doente. E eu falei, vai em paz, pai, tá tudo bem. A ação movida contra a mãe antes da nova lei não foi acolhida pela justiça. Havia passado tempo demais e o caso prescreveu.
O advogado Charles Bica preside a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB de Brasília. Quem é que pode entrar na justiça? É o pai, mãe, o responsável. Ou então, o próprio filho abandonado a partir dos 18 anos. Mas eu faço aqui uma ressalva, que o Superior Tribunal de Justiça entende que existe a prescrição com 21 anos de idade. Então, é importante que esse filho ou essa filha abandonado entre até os 21 anos de idade com essa ação na justiça. A prescrição é um dos pontos da lei que devem sofrer alteração. O entendimento jurídico está mudando de que isso não mais prescreve. E é um dano existencial, portanto, imprescritível. Vitória tentou muitas vezes entrar em contato com o pai. A última coisa que eu me recordo dele é de quando eu tentei entrar em contato diversas vezes e ele simplesmente me bloqueou. Já adulta, com 18 anos, ela entrou na justiça e ganhou a ação. O pai foi condenado a pagar R$150 mil e recorreu. E para você o dinheiro importa? Ajuda, óbvio, mas não é tudo. Eu queria ter meu pai. Mas outro benefício já chegou para ela. Isso é restaurativo da dignidade. Olha, não fui eu que errei. Eu vejo como algo que liberta esse adulto para que ele possa transformar e significar sua própria história. No roteiro traçado pela vida, Vitória segue imaginando um diálogo hipotético que pudesse preencher o que ficou vazio dentro dela. Se você fosse contar para ele quem é você, o que você diria? Eu falaria que eu sou a Vitória, que eu tenho 24 anos, que ele é meu pai, que hoje eu trabalho como corretora de imóveis em Goiânia. Eu perguntaria o porquê. Por que ele não quis fazer parte da minha vida? Com experiências de quase 30 anos trabalhando no sistema judiciário, as psicólogas afirmam que a nova lei reflete um avanço da sociedade. Existe um movimento muito maior hoje de pais buscando participar efetivamente da criação dos filhos, de dar comida, de levar para a escola, de botar para dormir. Foi meu pai que me ensinou a andar de bicicleta. Foi a minha mãe que me ensinou a fazer uma atividade. Essa construção de memórias é essencial para que uma criança se sinta amada. Em Belo Horizonte, o menino abandonado cresceu e participou da criação das filhas. A mãe dele nunca se aproximou. Continuo trabalhando, continuo sendo o mesmo homem, pai de 3 filhas maravilhosas, que eu tenho um grande orgulho. Mas nunca é tarde para fazer de conta. Se ela chegasse até você hoje e te pedisse perdão, como é que você reagiria? Eu ia abraçar ela e dizer, eu venci. Apesar de tudo, eu venci com meus próprios méritos e esforço. No podcast do Fantástico